O cofre estava aberto. Dentro dele não havia barras de ouro ou joias cintilantes, mas uma pilha de documentos amarelados que pareciam muito mais valiosos. As assinaturas, os selos e as datas apontavam para um segredo que, se revelado, poderia derrubar um império inteiro. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de respirações contidas, como se alguém tivesse acabado de cometer um erro irreversível. Naquele instante, em uma mansão luxuosa em Miami, os sussurros da alta sociedade se transformavam em rumores cada vez mais altos. O que parecia ser apenas mais uma história de riqueza bilionária estava prestes a se tornar um escândalo sem precedentes. Os convidados sorridentes, vestidos em alta costura, não imaginavam que por trás dos muros dourados, o verdadeiro poder não era medido em diamantes, mas em segredos. Um homem de terno impecável observava o horizonte pela janela, enquanto em suas mãos tremia uma pasta de couro preta. Ele sabia que aquele conteúdo não deveria estar ali. Era dinheiro obscuro, contratos ilegais e provas de traição por dinheiro, escondidos cuidadosamente durante anos. A fortuna oculta que sustentava o império do luxo agora estava vulnerável. As paredes douradas da mansão refletiam ostentação, mas escondiam rachaduras invisíveis. Havia quem suspeitasse, quem murmurasse em corredores silenciosos, mas ninguém tinha coragem de expor a verdade. Agora, porém, o que estava oculto vinha à tona, e não havia como voltar atrás. Seria o início da queda dos ricos. E você, se tivesse em mãos o poder de destruir uma riqueza bilionária construída sobre ouro e ganância, o que faria? Essa é a história de um escândalo que começou com uma simples descoberta e terminou revelando como a ganância e o poder podem transformar um império em pó. Na ensolarada Miami, a família Harrington era símbolo de poder e riqueza bilionária. Donos de resorts, cassinos e empreendimentos imobiliários espalhados por Las Vegas, Nova York e Los Angeles, sua fortuna herdada parecia inabalável. A mansão à beira-mar, com colunas douradas e portões de ferro forjado, era o cartão de visitas de um império do luxo construído sobre dinheiro obscuro. Para os vizinhos e curiosos, ali vivia a perfeição. Richard Harrington, o patriarca, era um homem de presença imponente, sempre cercado por advogados, políticos e investidores. Sua esposa, Evelyn, representava a elegância clássica, dominando os jantares beneficentes como se fosse realeza. Os filhos, Jonathan e Claire, cresceram cercados de privilégios, mas também de segredos que nunca ousaram questionar. Em cada olhar daquela família, havia mais cálculo do que afeto. O império parecia sólido, iates, mansões, carros de luxo importados direto da Europa. Mas como sempre acontece com fortunas colossais, havia fissuras escondidas. Boatos corriam discretamente nos bastidores de Wall Street. Traição por dinheiro entre sócios, empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais e investimentos que ninguém conseguia rastrear. Quanto mais brilhava a fachada, mais escura parecia a sombra. As festas luxuosas na mansão Harrington eram lendárias. Champanhe francesa, música ao vivo, convidados da política, celebridades de Hollywood e empresários internacionais. Mas, atrás dos sorrisos falsos e das taças erguidas, olhares frios se cruzavam. Quem conhecia de perto aquela riqueza bilionária sabia que nada ali era tão perfeito quanto parecia. E se você acha que já ouviu histórias assim, saiba, essa é apenas uma entre muitas fortunas ocultas que escondem segredos inimagináveis. E o que você vai descobrir agora é apenas o começo. Porque a ganância e o poder sempre deixam rastros, e essa história prova que a queda dos ricos pode acontecer de formas inesperadas. Inscreva-se e acompanhe até o fim. Richard Harrington não nasceu rico.
Seu avô havia começado com pequenas apostas em Las Vegas nos anos 60, quando a cidade era apenas um deserto iluminado por cassinos. Com o tempo, a família construiu uma fortuna herdada, ampliada geração após geração. Richard, no entanto, elevou essa riqueza a outro patamar, transformando negócios arriscados em um império do luxo admirado até por rivais. Evelyn surgiu na vida de Richard como a peça que completava sua imagem pública. Ex-modelo, educada em colégios europeus, sabia manipular olhares e palavras. Para a sociedade, ela era a esposa perfeita, elegante, culta e filantropa. Mas por trás dos vestidos de alta costura, seu olhar escondia segredos que até mesmo Richard nunca conseguiu decifrar. Jonathan, o primogênito, herdou o carisma do pai, mas também o desejo insaciável de superar qualquer limite. Para ele, fortuna não era suficiente. Queria poder absoluto. Sonhava expandir os negócios para territórios obscuros, onde dinheiro e influência se misturavam sem leis. Seu lema era simples: quem controla o segredo, controla o mundo. Claire, a filha mais nova, sempre viveu à sombra da família. Estudiosa, interessada em arte e patrimônio histórico, parecia alheia à ganância que consumia os demais. Mas até mesmo ela, em silêncio, começou a notar que sua vida de luxo era sustentada por contratos que ninguém explicava claramente. Seu desconforto crescia a cada jantar, repleto de sorrisos falsos. O círculo íntimo da família incluía advogados, banqueiros e consultores financeiros. Homens que sabiam mais do que deveriam e que, por lealdade ou medo, jamais revelaram os segredos guardados em cofres suíços e empresas offshore. Alguns eram cúmplices, outros apenas peças usadas e descartadas no tabuleiro de poder que Richard comandava. A história da ascensão parecia impecável. Reportagens falavam de trabalho duro, visão estratégica e espírito empreendedor. Mas ninguém ousava perguntar sobre as origens do dinheiro obscuro que financiava as primeiras aquisições. Como sempre, a narrativa da riqueza bilionária era cuidadosamente construída para esconder as rachaduras. Em jantares luxuosos, Richard discursava sobre ética e sucesso, mas cada palavra era um escudo contra a verdade. Evelyn, ao lado dele, sorria com perfeição ensaiada. Jonathan muitas vezes deixava escapar frases que soavam mais como ameaças do que como promessas. E Claire, em silêncio, observava, como se já pressentisse a queda dos ricos que um dia viria. A mansão em Miami era mais do que uma casa. Era um símbolo. Piscinas infinitas, jardins projetados por arquitetos famosos, salas com obras de arte que valiam milhões. Porém, entre aquelas paredes douradas ecoava o peso da desconfiança. Afinal, um império do luxo raramente é sustentado apenas por transparência. Nos corredores, os empregados cochichavam histórias estranhas. Um cofre que só Richard acessava, malas discretas que chegavam durante a madrugada, documentos que eram queimados em lareiras mesmo durante o verão. Eram sinais ignorados, mas que revelavam que ouro e ganância estavam profundamente enraizados na rotina dos Harrington. Com o tempo, até mesmo os aliados começaram a desconfiar. Sócios questionavam relatórios, parceiros exigiam provas, e rumores sobre traição por dinheiro começaram a circular discretamente. A fachada continuava brilhante, mas por trás dela, o castelo começava a se corroer. E, como sempre, era apenas uma questão de tempo, porque nenhuma fortuna oculta permanece escondida para sempre. O que estava prestes a acontecer não apenas revelaria os segredos da família Harrington, mas exporia a fragilidade de todo o seu império. O nome Harrington estampava revistas de negócios, colunas sociais e capas de jornais internacionais. Richard era descrito como
o arquiteto de uma fortuna bilionária e o homem que reinventou o conceito de império do luxo. A cada entrevista, sua imagem se fortalecia como visionário. O público acreditava em trabalho duro. Poucos ousavam suspeitar de dinheiro obscuro. As cifras eram impressionantes. Hotéis em Las Vegas, cassinos em Atlantic City, resorts em Miami, empreendimentos imobiliários em Manhattan. Cada projeto anunciava números tão gigantescos que parecia impossível não admirar. Mas, nos bastidores, advogados escondiam contratos em gavetas trancadas e contadores apagavam rastros digitais. A ganância ditava as regras. A mansão principal em Miami se tornava o centro do poder. Portões dourados se abriam para políticos influentes, estrelas de Hollywood e magnatas estrangeiros. Dentro dela, cada festa era uma demonstração calculada de riqueza bilionária. Champanhe que custava mais do que carros, joias expostas como troféus, conversas discretas em salões de mármore. O luxo era um espetáculo. Jonathan, sempre à frente dos negócios, começou a expandir contatos em mercados menos visíveis. Bancos nas Ilhas Cayman, contas secretas na Suíça, sociedades anônimas em Delaware. O império se multiplicava em camadas de segredos, difíceis de rastrear até para especialistas. Era a perfeita definição de fortuna oculta. Enquanto isso, Evelyn era responsável por manter a fachada impecável. Ela patrocinava fundações de caridade, financiava museus e aparecia em eventos beneficentes. Sua presença elegante apagava qualquer suspeita. A cada flash de câmera, os Harrington reforçavam a narrativa de uma família modelo. Mas os olhos dela, frios e calculistas, denunciavam outra verdade. A mansão parecia viva. Seus corredores sussurravam histórias, como se as paredes guardassem segredos antigos. O quarto principal tinha uma biblioteca com compartimentos escondidos, onde documentos confidenciais eram mantidos longe de curiosos. A piscina refletia não apenas as estrelas, mas também os olhares desconfiados de quem percebia as rachaduras do poder. Os empregados falavam em voz baixa sobre reuniões que começavam à meia-noite. Malas de couro chegavam sem explicação, carregadas por seguranças. Carros de luxo entravam e saíam em horários estranhos. O brilho da fortuna era tão intenso que ninguém ousava questionar. Mas todos sabiam que havia algo errado. Nos escritórios em Manhattan, auditores internos levantavam dúvidas. Pequenas inconsistências apareciam em relatórios anuais, números que não fechavam. Richard, com sua autoridade inabalável, sempre apresentava explicações convincentes. Mas os mais atentos entendiam. Havia uma conspiração silenciosa crescendo atrás daqueles números. Em Las Vegas, boatos começaram a circular. Cassinos ligados a U.S. Harrington supostamente manipulavam resultados, lavavam dinheiro e financiavam campanhas políticas. Nada era comprovado, mas as sombras da traição por dinheiro se espalhavam. Quanto mais o império do luxo crescia, mais perigoso se tornava. Claire, a filha mais nova, não se envolvia nos negócios diretamente, mas percebia as mudanças no ar. Ela notava os olhares frios entre sócios, o silêncio repentino quando entrava em uma sala e as conversas cortadas ao telefone. Tudo aquilo reforçava a sensação de que a riqueza herdada da família era sustentada por segredos pesados demais. Jonathan via a situação como um jogo. Para ele, cada segredo era uma moeda de poder. Ele manipulava informações, trocava favores e usava ameaças veladas para consolidar alianças. A ganância se tornava sua maior arma. O que para outros era traição, para ele era apenas estratégia. Evelyn, porém, começava a sentir o peso. Por mais fria que fosse, havia noites em que caminhava pelos corredores da mansão em silêncio, ouvindo apenas o som da sua própria respiração. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde os segredos seriam revelados. A questão não era se, mas quando.
Richard mantinha a postura pública de líder absoluto, mas em particular parecia mais tenso. Seu escritório era preenchido por pilhas de contratos, relatórios e pastas confidenciais. As madrugadas se tornaram longas, com luzes acesas até o amanhecer. Ele sabia que uma simples falha poderia significar a queda dos ricos. A cada novo investimento, o império crescia em tamanho e complexidade. Mas a rede de segredos se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Sócios já não confiavam cegamente, advogados começavam a exigir garantias extras e aliados poderosos ameaçavam se tornar inimigos. O império do luxo tremia em silêncio. Os cofres escondiam mais do que dinheiro. Havia contratos ilegais, gravações de reuniões sigilosas e listas de políticos comprados. Era o tipo de material que poderia destruir não apenas a família Harrington, mas também figuras influentes no cenário americano. Era ouro e ganância transformados em dinamite. Em uma noite de gala, um detalhe passou despercebido pelos convidados. Um dos seguranças, em silêncio, observava cada movimento de Jonathan. Ele não era apenas segurança. Era alguém que havia começado a juntar peças, alguém que sabia mais do que deveria. E esse seria o início de algo maior. O império parecia imbatível, mas estava cercado de rachaduras invisíveis. O que ninguém sabia era que um simples documento, esquecido em uma pasta, teria o poder de transformar a fortuna bilionária em ruína. A traição já estava em andamento. O relógio da queda começava a contar, e naquele silêncio dourado, a conspiração já respirava. O painel da estante deslizou 2 centímetros. O clique metálico cortou o silêncio da biblioteca. Claire puxou o compartimento com as 2 mãos. Uma caixa de couro preto, sem marca, repousava ali. Dentro, um envelope com lacre vermelho. Harrington Legacy Trust. O papel cheirava a arquivo antigo e sal marinho. Selos azuis, timbres, assinaturas reconhecíveis. No topo, a palavra codicilo, em fonte severa. Ela leu em voz quase inaudível, como quem invade um templo. O documento prometia fortuna e uma fatura de segredos. Em caso de auditoria ética, transferir controle ao protetor. A frase perfurou a sala como vidro quebrado. Não era romance, era engenharia de poder. Ganância e poder tinham sido previstos décadas antes. O avô escrevera para conter a traição por dinheiro. Richard encontrou Claire com um envelope nas mãos. Ele não piscou, mas a respiração se encurtou. Esse arquivo não é para hoje, disse, medindo cada sílaba. A biblioteca parecia menor, a mansão mais pesada. O império do luxo exigia silêncio. Evelyn entrou sem pedir licença, impecável, afiada. Tomou o papel como quem toma a cena. Seus olhos varreram cláusulas, datas, nomes, nenhum tremor, apenas cálculo fulminante. Ali, a máscara brilhou mais que os lustres. No anexo, um diagrama de empresas offshore. Setas, caixas, nomes de paraísos fiscais. A cartografia do dinheiro obscuro. Cada linha era um fio puxando outro segredo. A teia inteira sustentava a riqueza bilionária. Quem é o protetor? Claire perguntou. Richard demorou 1 segundo demais. A porta do fundo se abriu com discrição. O chefe de segurança cruzou a sala com passos firmes. Marcus Cole, disse ele sem sorrir. Marcus não parecia um segurança tradicional. Ex-auditor, MBA em Chicago, arquivos impecáveis. O codicilo citava seu nome por extenso. Poder de veto, poder de venda, poder de travar contas. O controle da fortuna oculta não era da família. Jonathan chegou chamando por respostas. Atirou o blazer na poltrona como um desafio. Isso é uma piada cara, gritou, encarando Marcus. O codicilo não piscou. Papel não teme gritos. A traição sempre subestima a tinta. Há um gatilho de conformidade, disse Marcus. Se eu detectar fraude material, aciono o trust. E perde-se o quê? Perguntou Jonathan, mordendo as palavras.
Controle, liquidez e voto, respondeu Marcos. O som foi de cofre fechando por dentro. Claire voltou ao texto prendendo o cabelo. Uma nota marginal em letra antiga. Para a família, transparência. O avô escrevera com rigor, não com carinho. Prever a queda dos ricos era sua forma de amor duro. Prevenir ouro e ganância de devorarem os herdeiros. Evelyn pousou o papel na mesa, milímetros medidos. A filantropia cobre quanto da exposição? Marcos ergueu a sobrancelha, nada teatral. Boa vontade ajuda, blindagem não. Então a blindagem é cumprir a lei, disse Claire. Richard fechou a janela para calar o mar. Isso não sai desta sala, decretou. Mas o codicilo previa um prazo de 30 dias. Auditoria independente, registros completos, reconciliação. Relógios também são cláusulas quando bem escritos. No rodapé, uma fundação ancorava a ameaça. Se o gatilho fosse disparado, ativos migrariam. Universidades, hospitais, bolsas de estudo, não cassinos. A fortuna perdida financiaria o público. A Casa Grande pagaria a praça. Jonathan R.U. sem humor, um som curto. Confio mais em um cassino do que em um ataúde filantrópico. Não há ataúdes aqui, cortou Evelyn fria. Há escolhas de legado. E uma mesa cheia de segredos. Claire descobriu um segundo envelope, etiqueta. Instruções ao protetor, sigilo legal. Marcos pediu permissão com um gesto mínimo. Abriu, leu, respirou mais fundo. Tenho que entrevistar cada signatário, separadamente. Não vou responder a interrogatório doméstico, disse Jonathan. Então o gatilho aperta sozinho, respondeu Marcos. Silêncio de mármore, pesado e caro. No fundo, o oceano lembrava que nada é fixo. Nem a riqueza herdada é promessa eterna. Richard tentou barganhar com a memória. Seu avô escreveu isso em outro país, outro tempo. Ele escreveu para este momento, disse Claire. A voz dela não tremia mais. Era a hora de abandonar as fachadas. A mansão reagiu como personagem ferido. Portas rangeram. A luz mudou de humor. O corredor exalou perfume de madeira velha. Pisos disseram coisas que ninguém queria ouvir. O império do luxo tinha ecos. Evelyn pediu café, pediu minutos, pediu ar. Sentou-se como quem toma um trono temporário. Se houver limpeza total, salvamos valor. Se houver fuga, destruímos tudo. Matemática simples, consequências caras. Marcos apontou para 3 caixas seladas. Preciso do conteúdo até o amanhecer. Correspondência com bancos, side letters, memorandos. O que ficar de fora assume culpa. A lei adora lacunas, a culpa também. Jonathan pegou o telefone como arma. Cayman, Zurique, Delaware, agenda tatuada na mente. Não há mais atalhos, disse Claire, bloqueando a porta. Cada desvio vira prova contra nós. Traição por dinheiro vem com recibo. Richard olhou para a filha como para um espelho. Viu ali a versão que sempre temeu. A coragem que não cabe em coquetéis. A lucidez que não cabe em manchetes. Viu também o preço da família. No codicilo, uma cláusula de integridade. Nomeava um comitê de ética ad hoc. 2 externos, um interno. Voto de qualidade do protetor, e uma janela de 90 dias para sanear estruturas. Depois disso, travas automáticas em todas as contas. Evelyn pediu os termos do comitê por escrito. Leu alto, sublinhou, cruzou referências. É duro, mas não é morte, concluiu. É cirurgia sem anestesia. Ganância e poder não gostam de bisturi. Claire encontrou a carta do avô para quem ler primeiro. Frases curtas, honestidade cortante. Fortuna sem prestação de contas é veneno. Lembre-se, dinheiro compra silêncio, não paz. Corrija você, ou o mundo corrige. A frase pousou na mesa como um veredito. Richard passou a mão no rosto, cansado. Evelyn fechou os olhos por um segundo longo. Jonathan preferiu o barulho do próprio ego.
Marcos apenas tomou nota. Nos anexos, uma linha sobre doações condicionais. Se o Trust disparasse, a imprensa veria números, seriam fatos, não vazamentos. O dano de imagem seria matemático. A queda dos ricos tem gráficos. Qual é o seu preço? Jonathan atacou. O meu dever, respondeu Marcos sem retórica. Dever não paga escola, ironizou Jonathan. Mas evita algemas, replicou Marcos. A sala entendeu o idioma. Claire escolheu respirar como quem escolhe trilha. Eu fico com a auditoria, disse firme. Quero tudo em ordem, sem atalhos. Evelyn ergueu o queixo, 1 milímetro de apoio. Richard assentiu, milímetros de rendição. Jonathan bateu a porta, mas ficou. O ruído serviu como legenda do impasse. Sem mim, nada anda, provocou. Com você, do jeito antigo, tudo cai, retrucou Claire. O codicilo aplaudiu em silêncio. A noite avançou em planilhas e lapsos. Pastas perderam pó e ganharam sentido. A palavra segredos virou sinônimo de inventário. A palavra fortuna virou sinônimo de risco. Ninguém mais confundia brilho com lastro. Evelyn reorganizou a sala como um tabuleiro. Pilhas por jurisdição, cores por urgência. Chamou 2 conselheiros independentes de confiança, gente que prefere reputação a convite de gala. Primeira vitória sem estardalhaço. Richard ligou para um velho rival em Manhattan. Preciso de uma auditoria que sobreviva ao Congresso. Silêncio do outro lado, depois um assobio. Você finalmente conheceu o seu avô. Parcerias nascem onde vaidades cansam. Marcos compilou um cronograma de choque. 7 dias para mapeamento de entidades. 30 para reconciliação e repatriação lícita. 90 para certificação e governança. Relógios viraram chefes. Claire percebeu que a casa a observava. A piscina refletia decisões como estrelas. Cada obra de arte perguntava pela nota fiscal. Cada tapete persa perguntava pelo trilho do dinheiro. A estética cobrava ética. No amanhecer, o mar trouxe ar de tribunal. Ninguém falou sobre café, embora todos precisassem. A riqueza herdada pesava como corrente nos pulsos. Mas a chance de resgatar o nome piscava. Era pequena, era real. Evelyn tocou o ombro de Claire. Gesto raro. Se for para cair, caímos de pé. Se for para ficar, ficamos limpos. Sem lágrimas, sem plateia. Só decisões e recibos. Jonathan voltou. Menos ruído, mais cálculo. Faço o que for preciso para salvar valor. Valor não é só preço, disse Claire. Hoje, valor é prova. Ele entendeu sem concordar. O codicilo ainda brilhava sobre a mesa. Não um inimigo, mas um espelho. A fortuna oculta pedindo luz sem piedade. O dinheiro obscuro pedindo explicações com recibo. A família pedindo coragem. Evelyn fez a pergunta que faltava. Temos como evitar imprensa? Temos como merecer silêncio, disse Marcos. Silêncio comprado dura pouco. Silêncio merecido dura o suficiente. Richard abriu a janela. Deixou o mar entrar. Vamos limpar tudo que for nosso e devolver o que não é. Ninguém aplaudiu, ninguém debochou. Era uma frase rara, simples, certa, cara. O momento em que se escolhe não trair. Claire guardou o codicilo em um novo estojo, não mais escondido, agora catalogado. Tudo documentado, tudo assinável. Ela respirou como quem atravessa uma ponte e percebeu, enfim, que precisava agir. Ela já estava agindo. Chamou o comitê, acionou a agenda, enviou convites. Listou riscos, prazos, nomes, anexos. Transformou segredos em tarefas. Transformou fortuna em responsabilidade. A mansão amanheceu menos dourada, mais verdadeira. Ainda era bela, mas agora tinha propósito. O império do luxo podia sobreviver sem sombras, se não por orgulho, por continuidade, se não por vaidade, por legado.
Do lado de fora, Miami seguia bailando. Iates riscavam a água como canetas de contrato. Ninguém sabia. Mas a história mudara de eixo. Não era sobre brilho, era sobre base. Não era sobre escapar, era sobre sustentar. No rodapé da última página, uma linha quase invisível. Quem ler primeiro conduza, quem hesitar siga. Claire sorriu sem plateia. Conduzir então. E o relógio da limpeza começou a contar. Posso seguir para o próximo bloco? 20 minutes, 30 minutes, a conspiração silenciosa, 36 parágrafos de fivelinhas, com espiões corporativos, advogados, provas e o suspense subindo mais um degrau? As reuniões deixaram de ser festivas e passaram a ser clandestinas. Richard convocava conselheiros em horários improváveis, sempre em locais discretos de Manhattan ou Miami. Era o início de uma rede paralela, onde alianças frágeis eram costuradas com promessas de silêncio. Cada palavra parecia mais valiosa que uma joia. Jonathan, por outro lado, não aceitava ficar refém de um testamento escrito décadas atrás. Ele acreditava que poderia virar o jogo usando suas próprias conexões. Em jantares privados, cercado de empresários obscuros e políticos com dívidas de campanha, começou a negociar favores. A cada brinde, uma nova conspiração era selada. Evelyn, com seu olhar de águia, percebia os movimentos do filho e os silêncios do marido. Sabia que aquela divisão interna seria a ruína da família se não fosse controlada. Então, discretamente, contratou investigadores particulares. Eles seguiam carros, fotografavam encontros, coletavam documentos esquecidos em mesas de bar. O tabuleiro se expandia. Os advogados da família foram convocados às pressas, em salas de reuniões cercadas por mármore e silêncio, discutiam possibilidades jurídicas. Alguns defendiam reescrever cláusulas do codicilo. Outros alertavam que qualquer alteração levantaria suspeitas fatais. A verdade é que todos temiam a mesma coisa, que os segredos viessem à tona em tribunais. Claire, a mais discreta dos Harrington, agora mergulhava em papéis antigos. Cada pasta era um universo de contratos secretos, empresas fantasmas e transferências internacionais. Ela descobria nomes de sócios que nunca apareciam em fotos, mas movimentavam milhões em silêncio. Seu desconforto se transformava em determinação. Ela queria entender toda a engrenagem. Enquanto isso, Marcos, o protetor designado pelo testamento, ampliava suas verificações. Não falava muito, mas cada movimento seu era meticuloso. Ligava para bancos, exigia relatórios, cruzava dados. Para os Harrington, ele era uma ameaça invisível. Para o avô que escreveu o codicilo, era a última barreira contra a ganância sem freios. Boatos começaram a vazar. Colunistas econômicos citavam inconsistências nos relatórios Harrington. Sites de notícias publicavam artigos insinuando lavagem de dinheiro. Nenhuma prova concreta, mas rumores poderosos. Em Wall Street, ações ligadas a empresas da família oscilavam perigosamente. O império do luxo começava a sentir os primeiros abalos do escândalo. Richard tentava se manter firme em público, dava entrevistas ensaiadas, participava de eventos beneficentes, posava sorridente ao lado de políticos. Mas em casa, sua postura era outra. Noites em claro, olhares perdidos e copos de uísque que se acumulavam sobre a mesa. Ele sabia que a linha entre fortuna e ruína estava cada vez mais fina. Evelyn percebia o desgaste do marido, mas mantinha-se calculista. Para ela, a imagem ainda podia ser salva, desde que os segredos não chegassem à mídia com provas. Sua estratégia era simples: controlar narrativas, influenciar jornalistas, moldar a percepção pública. Mas até a melhor maquiagem não resiste quando o corpo está em decomposição. Jonathan, cada vez mais ousado, começou a vasculhar os próprios arquivos da família.
Ele acreditava que, se encontrasse um ponto fraco em Marcus, poderia desarmar o codicilo. Vasculhou registros acadêmicos, empresas antigas, até mesmo a vida pessoal do protetor. Mas quanto mais investigava, mais percebia que Marcus não deixava rastros vulneráveis. Os investigadores contratados por Evelyn encontraram algo inesperado. Relatórios internos de uma empresa associada à família mostravam pagamentos milionários a políticos estrangeiros, subornos mascarados de consultoria estratégica. Era o tipo de descoberta que podia destruir não apenas os Harrington, mas também aliados influentes. Evelyn guardou tudo a 7 chaves. Claire, em contrapartida, decidiu compartilhar suas descobertas com Marcus. Confiava mais nele do que na própria família. Levou uma pasta cheia de documentos ao escritório improvisado do protetor dentro da mansão. Marcus leu em silêncio, página por página. Quando terminou, disse apenas uma frase: "Com isso, ninguém sai ileso." As tensões explodiram em um jantar de família. Jonathan acusou Claire de traição. Richard exigiu silêncio. Evelyn fingiu neutralidade, mas observava cada detalhe. As palavras ecoaram pelo salão como tiros abafados. Segredos, ganância, poder. O jantar terminou em silêncio pesado, com cada um isolado em sua própria guerra. Enquanto isso, na sombra, jornalistas investigativos começaram a receber dossiês anônimos, fotos, contratos, mensagens cifradas. Alguém de dentro estava alimentando a imprensa. Ninguém sabia se era Claire, Marcus ou até mesmo algum funcionário da mansão. Mas o cerco se fechava rápido demais para ser ignorado. Jonathan fez a primeira jogada arriscada. Viajou secretamente para Las Vegas, onde se encontrou com antigos parceiros de cassino. Tentava garantir apoio financeiro caso o império familiar desmoronasse. Mas esses encontros, registrados por câmeras de segurança, logo cairiam em mãos erradas. Cada movimento dele reforçava a conspiração contra si próprio. Evelyn, de volta a Miami, preparava-se para tomar a dianteira. Ela sabia que o controle não viria apenas do dinheiro, mas das informações. Mandou digitalizar os arquivos mais comprometedores e trancou-os em cofres independentes. Se a família caísse, pelo menos ela teria cartas para negociar com inimigos e salvar a própria pele. Richard, cada vez mais pressionado, convocou uma reunião de emergência com políticos aliados. Prometeu doações milionárias para campanhas, investimentos em obras públicas, tudo para garantir proteção. Mas até eles estavam receosos. A queda dos ricos atrai atenção e poucos querem ser arrastados junto. Os apoios começavam a evaporar. Claire, pela primeira vez, sentiu que precisava escolher um lado. Continuar alimentando o jogo da ganância ou se aliar ao protetor para tentar salvar o que restava de dignidade. Naquela noite, trancada em seu quarto, decidiu escrever em um diário. Suas palavras eram confessionais, mas também provas. Talvez um dia serviriam como arma. Os rumores chegaram à Bolsa de Nova York. E analistas começaram a questionar relatórios trimestrais das empresas ligadas à O.S. Harrington. Investidores menores, desconfiados, retiravam capital. As ações caíam discretamente, mas o suficiente para acender alarmes. O que parecia apenas um boato começava a se transformar em risco financeiro real. Jonathan tentou contra-atacar divulgando uma nota oficial. Chamou a imprensa, sorriu com confiança, falou em inovação e expansão global. Mas por trás do microfone, o suor em sua testa denunciava nervosismo. O discurso ensaiado não convencia jornalistas que já tinham provas. A tentativa de controle só aumentou as suspeitas. Evelyn continuava sua estratégia silenciosa. Manteve contatos em revistas de elite, comprou matérias positivas, organizou eventos beneficentes de grande impacto, mas cada passo parecia apenas tapar o sol com a peneira.
A sociedade continuava aplaudindo, mas nos bastidores o respeito se transformava em desconfiança. Luxo demais gera perguntas perigosas. Marcus, por sua vez, recebia ligações anônimas. Vozes distorcidas ofereciam informações extras sobre a fortuna Harrington em troca de garantias. Ele sabia que estava cercado, mas em vez de recuar, guardava cada detalhe em relatórios confidenciais. Se o império caísse, cairia com provas. Não haveria espaço para interpretações. Claire, sentada sozinha na biblioteca, lia de novo o codicilo. Cada frase parecia mais pesada. Não era apenas uma cláusula legal, era um espelho da decadência familiar. Seu avô previra exatamente esse cenário, a ganância corroendo tudo por dentro. Ela entendia que a queda não era apenas inevitável, mas necessária. O staff da mansão também sentia o clima. Empregados cochichavam nos corredores. Alguns até pediram demissão. O silêncio nos salões dourados parecia mais sufocante que o barulho das festas. Quem servia champanhe agora observava com medo se trabalhava para milionários ou criminosos. O império do luxo já não inspirava admiração. Uma noite, Claire interceptou uma ligação de Jonathan. Ele falava em código, mas era claro, estava tentando mover recursos para fora do país antes da auditoria. Melhor perder um braço do que o corpo inteiro, dizia. Para ela, era a confirmação de que o irmão estava disposto a sacrificar todos em nome da própria sobrevivência. Evelyn convocou Marcus para uma conversa privada. Tentou negociar, ofereceu-lhe benefícios, até mesmo participação em empresas. Ele recusou, lembrando-a de que seu papel não era barganhar, mas proteger o testamento. A frieza dele deixou Evelyn sem saída. Pela primeira vez, sentiu que não controlava o jogo, e isso a assustou. Richard parecia envelhecer a cada dia. A postura firme do patriarca se curvava sob o peso de segredos. Passava horas no escritório, olhando para contratos sem foco, como se buscasse respostas que nunca viriam. Ele já não queria proteger a fortuna, queria apenas evitar que o nome Harrington fosse destruído publicamente. A conspiração crescia em múltiplas direções. Sócios de longa data preparavam suas fugas, políticos evitavam ligações, jornalistas farejavam cada detalhe. O que antes era uma muralha de silêncio, agora era um castelo cheio de portas abertas. O império, que parecia impenetrável, se tornava vulnerável a cada hora. Jonathan ainda acreditava que podia vencer. Começou a criar uma rede de chantagens, reunindo segredos de aliados e inimigos. Guardava dossiês com provas comprometedoras para usá-las como moeda de troca. Mas quanto mais acumulava, mais se enterrava. Era impossível apagar incêndio jogando gasolina. Sua ganância era um bilhete para o abismo. Claire, em contraste, buscava um caminho de redenção. Reuniu cópias de documentos, escreveu relatórios detalhados e começou a pensar em revelar parte da verdade. Não para destruir a família, mas para salvar o que restava dela. Sabia que sem transparência o fim seria pior. O dilema era cruel, proteger ou expor. Na calada da noite, Evelyn revisava joias e cofres pessoais. Não buscava beleza, mas segurança. Guardava diamantes, contratos assinados à mão, papéis que valiam mais do que ouro. Para ela, era um seguro pessoal. Se tudo desmoronasse, ainda teria fichas para negociar. A rainha do tabuleiro sempre prepara sua fuga. Os advogados externos convocados para avaliar os riscos trouxeram um veredito preocupante. Se houver investigação federal, nenhum de vocês sairá ileso. A frase ecoou como sentença. Não havia plano que cobrisse tantas falhas. O codicilo não era apenas ameaça familiar, era uma armadilha legal pronta para disparar a qualquer momento. Na semana seguinte, paparazzi capturaram imagens de Jonathan em encontros suspeitos em Las Vegas. As fotos viralizaram.
Manchetes falavam em herdeiro rebelde e império envolto em mistério. O que antes era segredo, agora se tornava espetáculo. A queda dos ricos não acontece em silêncio. Sempre vira entretenimento. Marcus intensificou suas medidas. Instalou câmeras extras na mansão, bloqueou acessos suspeitos a US-cofres e monitorou ligações. Para os Harrington, era invasão. Para ele, era prevenção. Cada passo que dava deixava claro, a conspiração já não podia ser ignorada. Ou enfrentavam a verdade, ou seriam esmagados por ela. Evelyn percebeu que o cerco estava fechando. Pela primeira vez, admitiu para si mesma que talvez fosse impossível salvar tudo. Sentada diante de um espelho, com diamantes ao redor, perguntou-se em silêncio: o que vale mais, a fortuna ou a liberdade? Não encontrou resposta. Talvez nunca houvesse uma. Richard reuniu a família para uma última reunião no salão principal. Não havia mais luxo, apenas tensão. Sobre a mesa estavam os documentos mais comprometedores, empilhados como bombas prestes a explodir. Ele encarou cada um, consciente de que a conspiração já tinha ultrapassado o limite. O próximo passo seria irreversível. Jonathan não suportava a ideia de perder tudo. Procurou antigos contatos no submundo financeiro, oferecendo participação em negócios futuros em troca de proteção. Mas esses contatos já tinham ouvido falar dos rumores. Ao invés de aliados, encontrou oportunistas. Cada reunião secreta deixava-o mais exposto, mais vulnerável, mais isolado. Enquanto isso, Claire visitava discretamente uma antiga professora de direito, alguém que a família havia esquecido. Mostrou-lhe trechos do codicilo, pediu interpretações jurídicas. A professora, surpresa, afirmou que aquilo era um documento blindado, impossível de alterar sem expor fraudes. Claire entendeu. Não havia atalhos, apenas escolhas duras. Evelyn começou a temer pela própria segurança. Detectou carros estranhos estacionados próximos à mansão, ligações sem resposta, passos atrás de si. Não sabia se eram jornalistas, investigadores ou inimigos internos. Pela primeira vez em décadas, sentiu medo real. Sua elegância parecia uma armadura frágil diante do colapso inevitável. Richard começou a cogitar a solução mais drástica: entregar parte da verdade em troca de imunidade. Conversou com advogados, avaliou possibilidades, mas sabia que isso destruiria Jonathan. O dilema o corroía: proteger o filho ou proteger o legado? Qualquer decisão significava traição. O patriarca já não liderava, apenas hesitava. Marcus continuava frio, meticuloso. Passava pelas salas recolhendo provas, anotando informações, sem jamais perder o tom controlado. Para alguns parecia desumano, para outros era a única esperança de salvar algo. Seu silêncio era mais poderoso que discursos. Era como se carregasse em si a sentença que todos temiam ouvir. Jornais de grande circulação publicaram reportagens investigativas. Manchetes falavam de império bilionário cercado por segredos e a conspiração dos Harrington. Fotos da mansão, dos carros de luxo e de festas extravagantes ilustravam as matérias. O público assistia fascinado. O escândalo não era mais um rumor, era entretenimento nacional. Jonathan explodiu em fúria ao ver as manchetes. Quebrou copos, gritou com empregados, ameaçou jornalistas, mas toda a sua raiva só servia para reforçar a narrativa pública. O herdeiro mimado e instável que via seu mundo desmoronar. Sua imagem se transformava em caricatura. A ganância o devorava diante das câmeras. Evelyn, ao contrário, escolheu o silêncio estratégico. Vestiu preto, evitou festas, desapareceu das colunas sociais. Sua ausência chamava mais atenção do que sua presença. Todos se perguntavam: estaria ela se preparando para a fuga? Ou era apenas a calma antes da tempestade? Ninguém tinha respostas, apenas suposições. Claire,
Agora mais forte, passou a questionar diretamente o pai. Por que tanto medo? O que exatamente escondemos? Richard desviava, evitava respostas, mas ela insistia. Cada pergunta dela era como uma lâmina cortando a armadura dele. Pela primeira vez, Richard parecia envergonhado diante da própria filha. A conspiração corroía até os vínculos familiares. No final daquela semana, a mansão parecia uma prisão dourada. Guardas reforçavam entradas, jornalistas cercavam portões, advogados circulavam como sombras. Dentro, o clima era de paranoia. Ninguém confiava em ninguém. Qualquer olhar podia ser uma acusação, qualquer palavra podia se transformar em prova. O luxo agora tinha gosto de cárcere. A noite em Miami estava dourada. A mansão dos Harrington brilhava, iluminada por refletores, como se fosse um palco. Convidados de terno impecável e vestidos cintilantes chegavam em carros de luxo. Era para ser mais uma celebração de poder, mas nos bastidores, cada sorriso escondia medo. O escândalo já respirava ali. O salão principal parecia um templo de ostentação. Lustres de cristal refletiam luzes douradas, enquanto o som de violinos se misturava ao tilintar de taças de champanhe. O ar estava impregnado de perfumes caros e falsidade. Quem entrava podia sentir. Aquela não era uma festa, era um julgamento social disfarçado de gala. Richard recebeu os primeiros convidados com o semblante firme, mas os olhos traíam o cansaço. Evelyn, impecável em um vestido preto com joias discretas, sustentava o papel de rainha. Jonathan, em contrapartida, exibia um sorriso nervoso, quase agressivo. Claire observava tudo de longe, como quem assiste a um espetáculo prestes a ruir. Os fotógrafos disputavam ângulos. As câmeras capturavam cada detalhe. Taças erguidas, conversas cochichadas, alianças políticas mascaradas de amizade. Nos jornais do dia seguinte, seria manchete. Mas ninguém ali imaginava que naquela noite o império do luxo desabaria de dentro para fora, sem precisar de uma única explosão. Jonathan circulava entre os convidados como um ator em busca de aplausos. Apertava mãos, fazia piadas forçadas, prometia novos investimentos. Mas a cada frase percebia olhares desconfiados. Muitos já tinham lido as reportagens. Alguns evitavam contato direto, como se aproximar dele fosse contagiar-se com a queda dos ricos. Claire caminhava discretamente pelo salão, observando. Ouvia fragmentos de conversas, percebia olhares trocados, reconhecia o clima de conspiração. Sentia-se em um tabuleiro de xadrez onde cada convidado era uma peça disposta a se mover contra sua família. A fortuna herdada estava cercada, e todos sabiam disso. Marcos estava presente, mas não como convidado. Postado próximo à escada principal, observava cada detalhe. Não vestia luxo, mas imponência. Para alguns, era invisível. Para outros, parecia um juiz silencioso. Sua simples presença deixava Jonathan inquieto. Era como se o codicilo tivesse ganhado corpo humano naquela noite. As mesas eram repletas de iguarias, caviar, lagostas, vinhos raros, mas o banquete parecia indigesto. O sabor de cada prato era abafado pela tensão. Até os garçons percebiam o clima pesado. Serviam em silêncio, evitando olhares. O luxo já não encantava. Agora era apenas cenário de conspiração. Um senador influente se aproximou de Richard. Falou baixo, direto. Se isso for adiante, não poderei ajudá-lo. Richard forçou um sorriso, mas sentiu o golpe. Até os mais próximos estavam se afastando. A fortuna não comprava mais lealdade. O dinheiro obscuro não garantia proteção quando o risco era público. Evelyn percebeu a cena. Com passos elegantes interveio, afastando o senador. Ela sabia que a batalha não era apenas legal ou financeira, era de imagem. Cada gesto podia decidir o destino da família. Mas, pela primeira vez, até ela duvidava se conseguiria sustentar o teatro até o fim da noite.
Jonathan, desesperado, ergueu um brinde, pediu silêncio, sorriu para os convidados e agradeceu pela presença. Falou em novos projetos, em prosperidade, mas sua voz tremia e o salão percebeu. Ao final, apenas aplausos tímidos ecoaram. O herdeiro parecia mais um ator decadente, tentando manter uma coroa que já não existia. Claire aproveitou o momento para se aproximar de Marcus. Em voz baixa, disse: "Eles ainda acreditam que controlam tudo, mas o castelo já está ruindo." Marcus não respondeu. Apenas olhou em volta, como quem confirma que a queda não era questão de se, mas de quando. De repente, jornalistas surgiram nas portas. Não estavam na lista, mas entraram com credenciais oficiais. As câmeras capturaram rostos tensos, gestos nervosos, expressões congeladas. A festa virou palco de exposição. Os flashes não eram de glamour, mas de investigação. A conspiração tinha encontrado luz. Richard tentou contornar, oferecendo entrevistas rápidas. Mas cada resposta dele parecia ensaiada demais. As perguntas, afiadas, falavam de contratos secretos, empresas fantasmas e documentos desaparecidos. Ele sorria, mas por dentro sentia o chão desmoronar. O patriarca enfrentava seu pior momento diante de uma plateia mundial. Evelyn, ainda controlada, manteve o semblante impecável, mas ao se virar, deixou escapar uma lágrima rápida, escondida. Era a primeira vez que percebia. Não havia maquiagem capaz de encobrir um império rachado. As câmeras poderiam não ter visto, mas o coração dela sabia que a batalha estava perdida. Jonathan perdeu o controle. Aproximou-se dos jornalistas e gritou, acusando-os de manipulação. Tentou arrancar uma câmera das mãos de um repórter. A cena foi transmitida ao vivo, em segundos. As redes sociais explodiram. O herdeiro rebelde se tornava o símbolo da decadência dos Harrington, exposto diante do mundo inteiro. Claire observava em silêncio. Sabia que aquele era o momento decisivo. Enquanto o irmão gritava e os pais tentavam manter a fachada, ela via no caos a oportunidade de se posicionar. A conspiração não precisava mais ser escondida. Talvez fosse hora de deixá-la explodir e limpar as cinzas depois. Marcus, então, se aproximou de Richard e falou ao pé do ouvido. O codicilo já está ativo. Não há volta. Richard empalideceu. Não era mais sobre proteger a fortuna. Agora era sobre sobreviver ao escândalo. O império do luxo estava oficialmente sob julgamento e todos sabiam que a sentença seria implacável. O salão, antes cheio de música, mergulhou em murmúrios tensos. Os convidados não sabiam se permaneciam ou se era hora de ir embora. Muitos evitavam contato visual com a família, como se já estivessem contaminados pela ruína. O luxo da noite, ao invés de fascinar, agora envergonhava. A conspiração estava visível a todos. Claire subiu discretamente alguns degraus da escadaria central. Sua postura calma contrastava com o caos. Quando falou, não gritou. Sua voz clara ecoou pelo salão. Vocês conhecem apenas a metade desta história. O resto está guardado em documentos que mostram quem realmente somos. O silêncio foi absoluto. Richard tentou interromper a filha, mas era tarde. Os convidados aplaudiram, não por apoio, mas por choque. Queriam ver até onde iria. O espetáculo era irresistível. A família Harrington, que durante décadas encenou perfeição, agora encenava sua própria queda. O palco do império do luxo se tornara arena de julgamento. Jonathan explodiu. Você é uma traidora! Os flashes capturaram o rosto furioso, os punhos cerrados, o suor escorrendo. A imagem viralizaria como símbolo de uma dinastia corroída por dentro. A palavra traição, dita em voz alta, não era só acusação. Era a confirmação do que todos já suspeitavam. Evelyn, ainda tentando salvar algo, caminhou até Claire. Tocou-lhe o ombro e sussurrou.
Se você expuser tudo, não haverá nada para reconstruir. Mas Claire a encarou com firmeza. Se não expusermos, não haverá nada para salvar. A mãe percebeu que a filha já não era sombra, mas protagonista. Marcus entregou discretamente um envelope a um jornalista. Dentro, cópias de trechos do codicilo e relatórios financeiros. Não era a versão completa, mas suficiente para confirmar irregularidades. O repórter abriu, leu rapidamente e sorriu. A notícia sairia antes do fim da festa. A conspiração havia deixado de ser segredo. Richard, cercado de câmeras, ergueu a taça em desespero. Aos amigos verdadeiros que permanecem. Mas ninguém brindou. O gesto soou vazio, patético. O homem que antes era sinônimo de fortuna, agora parecia um náufrago se agarrando a cristais. A queda dos ricos raramente é silenciosa, é teatral e cruel. A orquestra, sem comando, parou de tocar. O silêncio expôs cada respiração nervosa, cada passo apressado em direção às saídas. Alguns convidados fugiam, outros permaneciam apenas para testemunhar o espetáculo até o fim. A festa tinha se transformado em uma jaula de ouro e os Harrington eram as presas. Jonathan tentou sair pela lateral, mas foi interceptado por repórteres. Perguntas afiadas, microfones forçando espaço, câmeras o cercando como predadores. É verdade que desviou fundos, que criou empresas fantasmas, que tentou esconder bilhões? Ele não respondeu. O silêncio dele foi mais condenatório que qualquer palavra. Claire, firme, se manteve na escada. Não falou mais nada, mas sua postura bastava. Os convidados a viam como a voz da razão em meio ao caos. Pela primeira vez, alguém parecia disposto a enfrentar a verdade. O público, sedento, já tinha escolhido sua personagem favorita na tragédia Harrington. Evelyn, fragilizada, pediu para a orquestra retomar a música, mas ninguém obedeceu. O poder dela evaporava. Os empregados a observavam com compaixão, não com medo. E esse olhar pesava mais do que o julgamento da elite. Perder o controle da própria casa era o sinal definitivo de que o império desmoronava. Richard caminhou até Claire, implorando em voz baixa. Pare, filha, por favor. Mas ela não recuou. Seus olhos refletiam determinação e dor. Não era vingança, era libertação. Ela entendia que a única forma de salvar algo era permitir que a verdade quebrasse tudo. A conspiração não podia mais ser contida. Marcus observava em silêncio. Não interferia, apenas registrava mentalmente cada gesto, cada palavra. Era como se o codicilo ganhasse voz através de Claire. Para ele, não havia vencedores naquela noite. Apenas a inevitável execução de um legado escrito há décadas. O destino estava sendo cumprido, sem romantismo. Os jornalistas começaram a transmitir ao vivo. A notícia corria em tempo real pelas redes sociais. A queda dos Harrington. Escândalo em festa de bilionários. Hashtags explodiam em minutos. O mundo inteiro assistia, comentava, julgava. O que antes era segredos de cofres agora era espetáculo global. Jonathan, cada vez mais fora de si, tentou subir até Claire. Mas seguranças intervieram, impedindo um confronto físico. A cena parecia saída de um filme. O herdeiro enfurecido, contido diante das câmeras, se tornava a personificação da ganância que devora tudo. Os flashes não perdoavam. Richard, em desespero, saiu do salão e foi até a biblioteca. Ali, encarou novamente o codicilo, tocou as páginas com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, chorou sozinho. Não pelo dinheiro obscuro, mas pela perda do controle. Entendeu que o maior segredo não era o documento. Era a família que ele nunca soube proteger. Evelyn recolheu-se em silêncio. Caminhou até a sacada, olhando o mar escuro. Sentiu que todo o luxo ao redor não passava de ilusão. Joias, vestidos, festas, tudo se desfazia quando a verdade emergia.
Ela percebeu que a verdadeira prisão não eram as manchetes, mas a própria vida construída sobre segredos. O relógio marcava quase meia-noite. A festa estava oficialmente morta. Convidados saíam às pressas, jornalistas permaneciam, câmeras transmitiam. No centro da sala, Claire permaneceu imóvel. Não precisava falar mais nada. Seu silêncio já havia dito tudo. A conspiração Harrington tinha explodido diante do mundo inteiro. Na manhã seguinte, os jornais estavam uníssonos. Manchetes estampavam a queda dos Harrington. Império do luxo em colapso. Segredos e ganância expostos em Miami. As fotos da festa eram chocantes. Jonathan descontrolado, Claire serena, Richard devastado. O que antes era rumor agora era prova para milhões. Investidores reagiram de imediato. Ações despencaram em Wall Street. Contratos foram suspensos. Parcerias canceladas. Bancos internacionais congelaram contas suspeitas ligadas ao sobrenome Harrington. A fortuna bilionária, antes intocável, derretia em questão de horas. O império que levou gerações para ser construído desmoronava em dias. Políticos que antes brindavam com Richard se apressaram em negar qualquer vínculo. Declarações públicas surgiram. Nunca participei de seus negócios. O silêncio cúmplice de décadas se transformava em repúdio seletivo. O mesmo poder que os Harrington usaram para crescer, agora os isolava completamente. A traição era inevitável. Jonathan, furioso, trancou-se em seu quarto. Ligava freneticamente para advogados exigindo soluções rápidas, mas cada ligação trazia a mesma resposta. Não há como apagar o que já foi exposto. O herdeiro rebelde percebia tarde demais que sua arrogância era inútil diante de provas concretas. Seu império pessoal evaporava. Evelyn, sempre elegante, tentou sustentar a narrativa de vítima. Apareceu diante das câmeras em trajes simples, sem joias, pedindo respeito à privacidade da família. Mas os jornalistas não compravam o teatro. As perguntas eram duras. E as doações falsas e os contratos secretos? A rainha do tabuleiro perdia sua coroa. Richard convocou uma reunião de emergência com seus advogados em Nova York. A sala envidraçada refletia o rosto cansado de um homem derrotado. "Temos algo para negociar?" perguntou. O silêncio respondeu. O codicilo era imbatível, os documentos eram claros e a imprensa já sabia demais. O jogo tinha acabado. Enquanto isso, Claire se tornou inesperadamente a voz mais ouvida. Entrevistas discretas começaram a surgir, onde ela não negava as acusações, mas falava em necessidade de transparência. Sua postura chamou a atenção do público. Pela primeira vez, um Harrington parecia humano. O povo queria vê-la como herdeira diferente. Marcos entregou oficialmente os relatórios da auditoria preliminar às autoridades. Não havia mais segredos. Contas em paraísos fiscais, subornos internacionais, contratos fraudulentos. Tudo organizado em pastas impecáveis. A conspiração deixava de ser rumor para se tornar processo legal. A justiça lenta finalmente despertava para agir. Na mansão, o clima era de paranoia. Guardas extras, câmeras reforçadas, portas trancadas. Mas nada impedia que o verdadeiro inimigo entrasse. O medo. A cada toque de telefone, um arrepio. A cada carta, um presságio. A prisão dourada já não era símbolo de poder, mas de agonia. O luxo sufocava. Jonathan tentou fugir discretamente para Las Vegas, onde ainda acreditava ter aliados. Mas foi seguido por jornalistas e fotógrafos. Sua chegada ao aeroporto foi registrada como espetáculo. Flashes, vaias, perguntas agressivas. Ele não conseguiu embarcar. A fuga fracassada reforçou sua imagem de herdeiro covarde. Evelyn percebeu que a queda era irreversível. Passava horas em frente ao espelho, sem maquiagem, encarando as rugas que o tempo e o medo desenharam. Pela primeira vez, questionava se todo aquele império valera a pena.
A beleza construída em joias e vestidos não conseguia apagar a feiura da ganância. Richard mergulhou em silêncio absoluto. Não atendia telefonemas, não participava de reuniões, não respondia à imprensa. Apenas vagava pelos corredores da mansão como uma sombra. Era o retrato da ruína psicológica. Para um homem que sempre controlou tudo, o verdadeiro castigo era perceber que não controlava mais nada. A mídia internacional transformou o caso em espetáculo global. Programas de TV, podcasts, documentários. O escândalo Harrington virou série ao vivo. Cada detalhe da fortuna perdida, cada segredo revelado, era consumido por milhões. A queda dos ricos não era apenas notícia, era entretenimento de massa. Os empregados da mansão começaram a abandonar seus postos. Motoristas, cozinheiros, seguranças, ninguém queria ser associado a um império em ruínas. Cada demissão era mais um golpe na fachada da família. O Castelo Dourado se esvaziava, não por falta de luxo, mas por excesso de vergonha. Claire caminhava pelos salões silenciosos, observando a decadência. Onde antes ecoavam risos e música, agora restavam ecos vazios. Percebia que a fortuna herdada era, na verdade, uma maldição. O que parecia império era apenas prisão. Pela primeira vez, ela não queria salvar nada. Queria começar do zero. Jonathan ainda acreditava que podia negociar. Tentava subornar jornalistas, comprar silêncio, prometer revelações exclusivas. Mas ninguém aceitava. O escândalo era maior do que qualquer pagamento. O ouro e a ganância, que um dia compraram tudo, agora não valiam nada diante do apetite insaciável por justiça e espetáculo. Evelyn tentou contato com velhos amigos da alta sociedade. Convites, reuniões discretas, jantares. Mas ninguém atendia. O sobrenome Harrington já era tóxico. O círculo de luxo que ela cultivou por décadas se fechava contra ela. O que antes era rede de apoio agora era muralha de exclusão. Richard, em um raro momento de lucidez, chamou Claire ao escritório. Você foi a única que teve coragem. Talvez seu avô tenha escrito tudo para você. A filha não respondeu. Apenas segurou sua mão por segundos, em silêncio. Naquele gesto, ele percebeu. A conspiração destruiu o império, mas salvou a consciência dela. As autoridades federais bateram à porta da mansão. Mandados de busca em mãos, agentes entraram pelos corredores dourados. Papéis, computadores e cofres foram abertos. Cada documento apreendido era mais uma peça no quebra-cabeça da queda. A família assistia em silêncio, impotente diante do peso da lei que finalmente chegara. Jonathan tentou argumentar com os agentes, mas foi ignorado. Sua fúria se transformou em desespero quando perceberam que celulares e laptops foram levados como provas. Ele sabia que aquelas máquinas guardavam conversas comprometedoras, provas de acordos ilegais. O herdeiro arrogante se via desarmado diante do próprio rastro digital. Evelyn observava da escada principal, com postura firme, mas os olhos marejados. Não chorava em público, mas por dentro sentia-se despida. Cada joia da mansão parecia acusá-la. Cada obra de arte parecia zombar de sua vaidade. O império do luxo que ela ergueu como palco agora se tornava cena de humilhação. Richard, encurralado, foi questionado diretamente pelos agentes. Perguntaram sobre empresas offshore, contas suíças, contratos suspeitos. Ele não negou, mas tampouco confirmou. Respondeu com evasivas, tentando ganhar tempo, mas os documentos falavam por si. O silêncio dele já era um testemunho involuntário. O patriarca estava vencido. Claire se manteve distante da confusão. Observava os agentes trabalhando, sem interferir. Dentro de si, sentia um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque finalmente a verdade emergia. Tristeza, porque significava o fim de uma era. Ela sabia que a fortuna herdada não sobreviveria, mas talvez um futuro limpo fosse possível.
A mídia aguardava do lado de fora. Helicópteros sobrevoavam, repórteres transmitiam em tempo real. O espetáculo da queda dos ricos era irresistível. O povo assistia fascinado, como se fosse um filme. Mas não era ficção. Era a realidade nua. Segredos, ganância, traição por dinheiro. A ruína se tornava entretenimento global. Jonathan, em ato de desespero, tentou fugir pela garagem lateral. Mas câmeras registraram sua corrida desajeitada, tropeçando em caixas. A cena viralizou como meme instantâneo. O herdeiro, que sonhava ser símbolo de poder, virou piada mundial. A fortuna bilionária não salvava mais sua imagem. Ele era a caricatura da queda. Evelyn decidiu se recolher em seus aposentos. Fechou as cortinas, desligou o telefone e ficou sozinha. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez, ela encarava a própria solidão. Descobriu que sua vida inteira foi construída em torno de aparências. E sem aplausos, sua personagem deixava de existir. Richard, após horas de interrogatório, finalmente cedeu. Admitiu ter assinado documentos de empresas que nunca existiram de fato. Não confessou crimes, mas reconheceu irregularidades. Era o suficiente para incriminá-lo. O patriarca, que durante décadas ergueu sua imagem sobre o controle, agora assinava sua própria rendição. Claire caminhava pelo jardim ao entardecer, observando os portões cercados de repórteres. Pensava no avô e em sua carta no codicilo. Fortuna sem prestação de contas é veneno. As palavras faziam mais sentido do que nunca. Ela entendia que o veneno havia se espalhado por toda a família. E o antídoto era a verdade. Nos dias seguintes, advogados e banqueiros se afastaram completamente. Ninguém atendia ligações. O sobrenome Harrington era agora um fardo tóxico. Amigos de décadas desapareceram. O círculo social que sustentava a família evaporou. O isolamento não era apenas legal, era social. O castelo de ouro agora estava vazio. As ações da empresa caíram tanto que investidores minoritários entraram com processo coletivo. Milhões em indenizações foram exigidos. O colapso financeiro já não era hipótese, era realidade. A fortuna bilionária se transformava em dívidas monstruosas. O império do luxo não desabava em silêncio. Ruía em praça pública. Jonathan, humilhado, foi proibido de falar em público pelos advogados. Mas não obedeceu. Gravou um vídeo agressivo, publicado nas redes sociais, acusando jornalistas, políticos e até a própria irmã. O tiro saiu pela culatra. O público o ridicularizou ainda mais. Sua raiva era vista como desespero. Ele cavava a própria ruína. Evelyn, em contrapartida, aceitou dar uma entrevista controlada. Apareceu diante das câmeras, desta vez chorando. Falou em dor, perseguição e injustiça. Mas o público já não acreditava. As provas falavam mais alto. Sua performance, que antes encantava, agora parecia uma peça mal ensaiada. O público via máscara, não verdade. Richard, isolado, recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era um antigo aliado, agora inimigo, oferecendo proteção em troca de informações. Ele percebeu que não tinha mais nada a negociar. O poder, antes sua arma, agora era moeda nas mãos de outros. Pela primeira vez, entendeu o verdadeiro preço da traição. Claire decidiu escrever uma carta pública. Não defendia a família, mas também não atacava. Falou sobre a necessidade de romper ciclos de ganância, sobre como fortunas ocultas destroem mais do que constroem. O texto viralizou. Muitos a viram como voz de redenção em meio ao caos. Era o início de uma nova narrativa. A mansão em Miami, antes palco de festas, agora estava cercada por silêncio e medo. Portões fechados, seguranças desconfiados, jornalistas acampados do lado de fora. Os Harrington não eram mais anfitriões de gala, mas prisioneiros em sua própria fortaleza dourada. O luxo havia se transformado em algemas invisíveis.
Jonathan vagava pelos corredores como um animal enjaulado. Repetia frases desconexas, revisava relatórios antigos, rabiscava planos de fuga que nunca se concretizavam. Sua arrogância dera lugar à paranoia. Qualquer ruído de passos o fazia acreditar em conspiração. Ele já não confiava nem nos próprios espelhos. Evelyn permanecia reclusa em seu quarto. As cortinas fechadas, o espelho coberto. Não suportava ver seu próprio reflexo. As joias guardadas em cofres agora pareciam inúteis. Nem diamantes conseguiam comprar a sensação de paz. O silêncio se tornara insuportável. O peso da queda era maior do que qualquer colar. Richard passava horas sentado na biblioteca diante do codicilo. As páginas pareciam olhar para ele com desprezo. Cada cláusula era uma acusação, cada assinatura uma sentença. A mansão dourada, que ele acreditava ser símbolo de vitória, agora era um tribunal silencioso. O patriarca era réu, sem defesa. Claire era a única que ainda circulava com calma. Caminhava pelos jardins, observava o mar. Sentia a prisão dourada, mas também enxergava possibilidade. Para ela, a ruína era libertação. Não queria reconstruir o império, queria construir algo novo. A diferença entre ela e os demais era aceitar o fim. Os empregados restantes já não riam, não conversavam. Andavam em silêncio como sombras, temendo demissões ou represálias. A casa perdera o som da vida cotidiana. Restavam apenas passos ecoando em pisos de mármore. O luxo, que antes impressionava, agora amplificava a solidão. O palácio se tornara um mausoléu vivo. Jonathan passou a dormir com documentos ao lado da cama. Contratos, planilhas, cópias de extratos, como se os papéis pudessem protegê-lo. Mas cada página lida em madrugada só reforçava sua derrota. Quanto mais tentava controlar, mais percebia que nada estava sob seu domínio. O herdeiro era refém da própria ganância. Evelyn sofria pesadelos constantes. Sonhava com jornalistas invadindo seu quarto, com segredos projetados em telões, com festas transformadas em julgamentos. Acordava assustada, mas não contava a ninguém. Guardava o sofrimento em silêncio. A mulher que construiu sua vida para ser vista, agora se escondia da própria sombra. Richard, por vezes, caminhava até a sacada. Observava o mar escuro e imaginava que ali poderia desaparecer. Mas não tinha coragem. O peso da culpa o mantinha preso. A mansão, que já foi palco de orgulho, agora era a cela onde cumpria pena invisível. Sua fortuna herdada virara prisão psicológica. Claire, ao contrário, escrevia longas anotações em seu diário, não como confissão, mas como registro. Queria lembrar cada detalhe da queda, para nunca repetir os erros. Sabia que o ouro e a ganância eram correntes disfarçadas. Queria, no futuro, contar a verdade não como fardo, mas como lição. Os jardins, antes cheios de festas e música, estavam abandonados. Fontes secaram, flores murcharam, estátuas ficaram cobertas de poeira. O império do luxo apodrecia diante dos olhos da família. A beleza artificial se desintegrava. Até a natureza parecia abandonar os Harrington, como se rejeitasse sua decadência. Jonathan falava sozinho pelos corredores, acusando fantasmas. Foram eles, não eu. Eles traíram. Cada frase ecoava como lamento. A prisão dourada destruía sua sanidade. O herdeiro, que sonhava dominar o mundo, estava preso em sua própria mente. A conspiração externa se transformava em conspiração interna. Evelyn abriu seus cofres em uma madrugada. Joias, vestidos, diamantes. Nada brilhava. Tudo parecia vazio, morto. Pela primeira vez, ela não viu beleza, mas correntes. Cada peça era prova de cumplicidade, cada diamante um peso de culpa. Fechou o cofre com lágrimas nos olhos, entendendo que perdera a si mesma. Richard finalmente reconheceu em voz baixa diante de Claire. Seu avô estava certo. Fortuna sem ética é maldição.
As palavras saíram pesadas, como confissão tardia. Claire apenas assentiu. Não havia mais nada a dizer. O patriarca, outrora invencível, admitia que a prisão dourada era mais cruel que qualquer sentença legal. Os repórteres ainda vigiavam os portões, mas a família já não os via. A prisão estava dentro. Não importava quantas câmeras houvesse fora. O verdadeiro cerco era psicológico. Cada quarto da mansão era uma cela. Cada lembrança de festa era agora assombro. A família estava presa em um labirinto dourado. Claire percebeu que sua única saída seria romper com tudo. Não podia carregar o peso da prisão dourada. Sabia que o sobrenome Harrington se transformara em fardo. O luxo não trazia vida, apenas sombras. O futuro só existiria se ela tivesse coragem de deixar o passado para trás. Jonathan, cada vez mais instável, tentou arrancar câmeras de segurança da casa, gritando que estavam sendo espionados. A cena foi filmada por um funcionário e vazou. O mundo assistiu ao herdeiro milionário enlouquecido em sua própria prisão dourada. O espetáculo continuava, mas agora a plateia já não tinha piedade. Evelyn, por fim, sentou-se no centro do salão vazio, sem festa, sem música, sem luzes, apenas silêncio. A prisão dourada não tinha grades, mas a solidão era suficiente. Entendeu que a queda não era apenas da fortuna, mas da alma, e chorou sozinha pela primeira vez em décadas. Uma manhã chuvosa trouxe a revelação inesperada. Um advogado antigo do avô apareceu à mansão, trazendo uma pasta de couro envelhecida. Dentro estava uma carta selada, destinada a ser aberta apenas quando a família enfrentasse crise irreversível. Era o veredito final de quem previu a queda décadas antes. Claire foi quem recebeu a carta. Suas mãos tremiam ao romper o lacre. As palavras eram claras, diretas, implacáveis. O avô descrevia detalhes das primeiras fraudes, nomes de cúmplices e até cláusulas ocultas que nunca haviam sido reveladas. Era uma confissão escrita em vida, destinada a destruir qualquer fachada. Richard leu em silêncio, pálido como mármore. Cada linha era um golpe. O homem que herdara um império agora via que sua grandeza sempre esteve manchada desde a origem. A fortuna não fora construída apenas com negócios, mas com mentiras. O documento era a sentença final de sua vida pública e privada. Evelyn não suportou ouvir o conteúdo. Deixou a sala cambaleante. O espelho do corredor a refletiu sem joias, sem maquiagem, sem trono. Pela primeira vez, ela se viu como era, cúmplice de uma farsa. A rainha do império do luxo agora era apenas uma mulher despida da ilusão que sustentou por décadas. Jonathan tentou rasgar a carta, mas Marcus a tomou de suas mãos. Este documento pertence à justiça, disse com frieza. O herdeiro gritou, esperneou, mas sabia que estava perdido. Nenhum grito poderia apagar palavras escritas há décadas. O ouro e a ganância haviam sido registrados em papel indestrutível. A imprensa recebeu cópias oficiais em poucas horas. Manchetes explodiram. Carta secreta revela a origem criminosa da fortuna Harrington. O público, já acostumado ao escândalo, agora tinha prova incontestável. O império não apenas caiu, foi enterrado pela própria voz de quem o fundou. A queda final se concretizou. Richard, derrotado, admitiu para Claire: "Nunca fomos donos de nada, apenas guardiões de segredos podres." Ela ouviu em silêncio. A confissão paterna não trazia alívio, apenas peso. A família que viveu de fachada agora tinha sua verdade exposta ao mundo. O nome Harrington se tornava sinônimo de ruína. Evelyn se trancou no quarto e não saiu mais. Os empregados diziam ouvir soluços atrás da porta. Sua prisão dourada agora era feita de memórias quebradas. A mulher que viveu para ser vista escolhia desaparecer. Não havia mais festas, nem plateia, apenas silêncio, arrependimento e escuridão. Jonathan foi detido dias depois.
acusado de tentar transferir fundos ilegalmente durante a investigação. As imagens dele algemado circularam pelo mundo. O herdeiro arrogante, símbolo da fortuna bilionária, agora era símbolo da decadência. A queda não poderia ser mais pública. O espetáculo terminava em prisão real. Claire, por sua vez, não foi acusada. Sua postura diante da verdade a salvou. Mas a liberdade tinha gosto amargo. Carregava o peso de um sobrenome arruinado. Sabia que jamais escaparia das perguntas, dos olhares e do estigma. A herdeira da conspiração agora era guardiã da cicatriz. E assim, a queda final dos Harrington não foi apenas perda de fortuna, mas destruição de identidade. O império do luxo virou exemplo de ganância e traição. A carta selou o destino de uma família que acreditava ser intocável. No fim, restou apenas a lição. Segredos sempre emergem, e a verdade é inescapável. O caso Harrington mostrou ao mundo que nenhum império é indestrutível. O brilho das festas, as colunas douradas e os cofres cheios não resistiram ao peso da verdade. A riqueza bilionária construída sobre segredos não passa de areia movediça. O luxo pode encantar por um tempo, mas sempre revela suas rachaduras. A queda dos ricos não veio com tiros ou tragédias explícitas, mas com papéis, cláusulas e verdades ignoradas. Ouro e ganância, que pareciam indestrutíveis, foram corroídos pela própria mentira que os sustentava. Cada traição por dinheiro deixou marcas profundas. No fim, a conspiração não foi derrotada por inimigos, mas por si mesma. Para Claire, restou a consciência de que fortuna sem transparência é maldição. Sua escolha de enfrentar a verdade salvou sua alma, mesmo que não salvasse o sobrenome. O nome Harrington se tornou um exemplo cruel, mas também uma advertência eterna. Segredos podem sustentar um império, mas também são a sua sentença. E você, diante dessa história, se tivesse nas mãos um império construído em dinheiro obscuro e segredos, escolheria escondê-los ou revelá-los? Essa é a reflexão que fica. A verdade pode destruir, mas também pode libertar, porque no fim, a única riqueza real é a que não teme ser exposta à luz. Se essa história prendeu sua atenção até aqui, imagine quantos outros segredos estão escondidos atrás das fachadas perfeitas do luxo. O caso Harrington é apenas um entre tantos impérios erguidos sobre areia movediça, e cada um deles guarda mistérios que podem explodir a qualquer momento. Por isso, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, revelamos fortunas ocultas, traições disfarçadas e conspirações que o mundo insiste em esconder. Cada história é um lembrete de que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. E você não vai querer perder as próximas revelações. Deixe seu like se acredita que a ganância sempre cobra seu preço. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam que nem todo brilho é sinal de riqueza verdadeira. O que parece império pode ser apenas fachada. O que parece poder pode ser apenas prisão. E agora eu te pergunto, quantos impérios escondem segredos por trás de portões dourados? Quantas fortunas ocultas ainda esperam ser reveladas? Pense nisso. Inscreva-se e venha descobrir conosco as histórias que o luxo tenta esconder. Porque aqui as máscaras sempre caem.